Gente, a gente está iniciando mais uma palestra da disciplina de seminários, né, do PECOMP. Hoje a gente tem a honra de trazer o professor Eduardo, né? E estou sendo interrompida aqui pelo menino. Vou pedir para o professor Arthur falar da... Obrigada, viu? Professor Arthur, é com você. Obrigado, Carla. Bom, eu fui colega, né, de contemporâneo de doutorado do professor Feitosa, por isso que eu tenho hoje a honra de apresentá-lo aqui, né? O professor Eduardo Feitosa fez graduação, mestrado e doutorado em computação, né? Graduação no A graduação Amazonas. tem um nomezinho estranho, depois eu falo. Tá certo. Fez mestrado na UFMG, não foi? Na UFRGS, lá em Porto Alegre. Perdão. Federal do Rio Grande do Sul. Isso, é. URGS, né? É a URGS, FURGS, como eles falam. Federal do Rio Grande do Sul e fez doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, né, onde eu o conheci, né? Eu sou Eduardo Feitosa, bolsista de produtividade do CNPq e tem bom trabalho de pesquisa, né, na UFAM, onde ele está como professor do Instituto de Computação, né? Professor Eduardo, né, seja bem-vindo e fique à vontade. Então, professor Arthur, professora Carla, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Tá, pessoal, eu já peço desculpas, como eu tinha falado no começo aqui, a gente estava conversando mais informalmente. Nós, no nosso grupo de pesquisa, nós temos uma apresentação padrão, né? E aí, semana retrasada, eu mudei de máquina, eu não acho a minha apresentação, o Souto não acha dele, o César, que é o outro do grupo, tem uma que é de 2013, que não é a atual, então estava assim, muito bagunçada, eu resolvi fazer uma do zero, tá? Então, me desculpem por não ser uma apresentação tão bonitinha. A outra já tem umas imagens mais elaboradas, isso aqui eu tive que realmente montar meio que no fim de semana com as ideias que eu tinha. Então, eu estou aqui na tela só da apresentação, tá? Eu não estou vendo lá como é que está no Meet. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode interromper à vontade, tá? Se a gente está no chat, eu vou acabar não vendo, mas se alguém quiser ler e falar, tá? Pode me interromper que a gente vai conversando sem problema nenhum. Quando o Arthur me convidou e depois a professora Carla, o que você pode falar? Aí eu falei assim, eu posso falar muito especificamente de algo que o nosso grupo faz, ou eu posso tentar dar uma geral mais ampla. E como a gente estava numa discussão aqui sobre o nosso papel como professores de pós-graduação, né, na Amazônia, eu trouxe um pouquinho dessa ideia que é pesquisando segurança no meio da floresta amazônica. Tá? Então a gente vai falar de segurança, mas eu precisei, eu acho que foi interessante falar um pouquinho sobre o que, explicar um pouquinho por que eu coloquei essa ideia do floresta amazônica, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, espero que eu tenha pego certinho a localização, tá? Eu estou aqui em Manaus, né, eu estou na minha casa, mas eu estaria lá na UFAM, né, na Universidade Federal do Amazonas, lá no Centro Norte, na parte de computação. Então, peguei aqui o Google Maps rapidinho para ver a distância que daria, né? Ele não coloca mais avião, que legal, só colocou aí carro. Então, é rapidinho, são só 3 dias de carro dirigindo direto, né? Passando pelo interior ali do Ceará, Maranhão, Pernambuco, Pará, né? Ainda pegaria ali a nossa boa e velha Transamazônica para chegar aqui em Manaus. É muito tranquilo, né? Ele fala que dá em 3 dias, mas deve ser uma semana e meia, conhecendo as nossas estradas. Esse é um mapa aéreo de onde fica a Universidade Federal do Amazonas, tá? Vocês percebam que, de fato, é aqui uma... Deixa eu colocar o ponto do laser aqui, né? Isso tudo aqui é mata, então, quando ela surgiu lá nos anos 70, quase nada disso aqui existia, né? Era tudo mata, de fato. Hoje em dia, a cidade meio que está envolvendo a universidade. Esse é o setor sul, que foi a primeira parte a ser construída, né? E esse é o norte, que é a parte que está em construção hoje em dia.
E esse aqui é a parte de computação. É lá no norte, lá para dentro mesmo, naquela imagem anterior. Esse bloco é um bloco da computação. Esse ao lado também. Tem mais um terceiro bloco aqui. E tem mais esse bloco que está em construção aqui também. Então, hoje a computação aqui na UFAM ela tem quatro grandes blocos. Tem uma área bem interessante, onde a gente tem os nossos 2 cursos de graduação, né, Ciência da Computação e Engenharia de Software, e mais o nosso programa de mestrado e doutorado em Informática. Tá bom? Então, só para mostrar que eu estou, de fato, no meio da floresta. Só falando um pouquinho quem eu sou, né, como eu estava brincando com o Arthur ali, ó, eu sou formado num negócio chamado processamento de dados, hein? Isso não tem nada a ver com a minha idade, entendeu? Essa minha barba branca, não. A pessoa que tem formação em processamento de dados, você pode imaginar que ela já está ali chegando nos 50, né? Por ali. Mestrado na área de computação mesmo, né? Lá na Federal do Rio Grande do Sul, em 2001. E o doutorado lá na UFPE, que a gente conheceu o Arthur, né? 2010, que o Arthur saiu em 2009 e eu saí no ano seguinte, que foi 2010. Na atuação, eu sou professor associado aqui do Estudo de Computação, né? Sou professor também do programa de pós-graduação, né? Junto com o professor Eduardo Souto, nós somos os líderes do nosso grupo de pesquisa, que é o ETSS, que é o Grupo de Pesquisa em Tecnologias Emergentes e Segurança de Sistemas, mas a sigla está em inglês, que foi um acordo que nós fizemos lá. E eu também, graças a Deus, acabou agora, começo de maio, a minha fase de coordenador de programa de pós-graduação. Foram quase 6 anos nessa batalha, e aí eu espero que a gente consiga manter o nosso 5 ou chegar num 6, se Deus quiser, com os trabalhos que foram realizados durante a coordenação. E sobre áreas de pesquisa, né, a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui, mas assim, eu acho que o meu foco é segurança, tá muito óbvio isso, mas eu tenho, nos últimos anos, me dedicado muito à segurança no âmbito mais web, que eu vou dizer assim, né, onde a nossa pesquisa está mais voltada para o âmbito da aplicação, ou pegando ali na camada de rede, né, na camada de aplicação. Tá? Mas eu já orientei trabalhos bem diversificados. Eu hoje, por exemplo, tenho uma orientanda em educação, tá? Mas tudo bem. O foco mesmo da pesquisa é a área de segurança, tá? Como eu falei, né? Eu gosto sempre de falar de segurança e eu gosto de apresentar um pouquinho do cenário global. Por que eu digo isso? Porque quando eu me interessei por computação lá nos anos 80 e quando eu ingressei para fazer faculdade nos anos 90, segurança, né? Não era nem computação. O nome mais falado era segurança de redes. E a gente ouvia aquelas notícias do um hacker fulano de tal invadiu. Acho que vocês não vão lembrar, ou talvez não conheçam, né? O famoso worm da internet, né, que foi um código malicioso mesmo, uma vulnerabilidade que foi explorada por um garoto de 12 anos, que lá nos anos 80 paralisou a internet, que não era muito grande, obviamente, mas paralisou porque ele tinha saudade de conversar com o pai dele trabalhava muito, ele gostava muito de computação, achou uma vulnerabilidade, gerou esse worm, ele mandou um e-mail, esse e-mail se replicou, e todo mundo que abriu o e-mail replicava, como as máquinas não eram robustas, os sistemas não eram maravilhosos, né? E a rede era pequena, todo mundo travou e a internet, digamos assim, caiu, né? Naquela época. Hoje em dia, não. Hoje a gente chega num cenário global de segurança, global mesmo, globalizado, com problemas talvez muito mais interessantes do que simplesmente proteger um único sistema. Tá? Então, sempre que eu falo disso, que eu falo desse cenário global, eu sempre faço referência a quem produz informação sobre isso. Então, eu coloquei algumas empresas aqui, né, algumas são que vendem produtos de segurança, outras estão mais ligadas a tráfego, outras são só consultorias, mas o que elas fazem é, geralmente, anualmente, algumas trimestralmente, gerar relatórios com o que elas estão percebendo, com o que elas estão verificando
na questão de segurança, algumas com previsões, com estatísticas. Então, todo ano, né, geralmente a cada quadrimestre, sai aí um relatório novo, e aí para quem gosta da área de segurança é interessante, porque além de você perceber o que está acontecendo, né, assim, quais são as ferramentas, as soluções que estão atuando de fato, resolvendo problemas, você consegue ter uma visão do que está se pensando no futuro, né, o que pode ser uma tendência na área de segurança para o futuro. E aí eu já tinha grande parte desses relatórios desse ano, né, e eu tentei dar uma unificada e deixar essas previsões ou estatísticas, né, de forma mais clara. Então, está muito claro hoje em dia que existe o que vários relatórios chamam de crime aware. Né? Para mim, eu chamei da consolidação do e-crime. Né? Então, foi-se o tempo que você ouvia falar de ataques onde fulano derrubou a rede porque ele queria mostrar que ele era um hacker muito bom. Tem um caso famoso de um aluno de graduação, acho que não vou lembrar se foi UCLA, alguém na Califórnia, que ele formou em computação, não conseguiu emprego, aí ele resolveu fazer um anúncio num jornal, né, se oferecendo como um ótimo programador, um desenvolvedor. Só que para isso ele hackeou, eu acho que foi o Washington Post, se eu não estou enganado. Né? Ele achou uma vulnerabilidade, hackeou, colocou na página principal do Washington Post um anúncio, né, se oferecendo para trabalhar. Foi preso, esse tipo de coisa, mas eram ataques, né, eram explorações de vulnerabilidades onde a pessoa queria aparecer. Né? O foco não era ganhar dinheiro. Hoje não. Hoje a gente percebe que existe, de fato, uma indústria criminosa ganhando dinheiro. Né? Tanto que eu achei muito legal a expressão. É o Crime Aware as a Service. Agora já tem, de fato, uma indústria aí, né, vendendo elementos relacionados a crimes cibernéticos como um tipo de serviço. Tá? Um outro ponto que eles destacam que é interessante é a diversificação do ransomware. Né? Aquele código é um malware, mas está tão em voga, vamos chamar assim, que eles estão classificando, estão explicando o ransomware de forma separada e não mais junto ali com aquelas características de malware. Eu vou explicar daqui a pouquinho cada um deles, só estou dando uma visão geral. Os malwares continuam em crescimento, né? Não são mais aqueles malwares simplificados, né? Você não tem mais aquele spam que fica lá te perturbando a paciência para comprar um produto, para fazer parte de uma corrente. Você tem agora malwares especializados, malwares que estão focados em alvos específicos. Né? Então, é muito mais fácil, é muito mais vantajoso, vamos dizer, não mais fácil, eu criar um código malicioso onde o meu foco é tentar obter informações privilegiadas ou até acesso a dados financeiros de uma empresa, de uma multi-empresa, uma empresa que fatura muito, do que eu fazer um código malicioso e mandar para, sei lá, 1 milhão de pessoas e, sei lá, 10 caírem no golpe e eu ganhar R$20, entendeu? Então, os malwares, eles estão em crescimento, não em quantidade, mas em qualidade e em especificidade. Eles são muito mais específicos agora, eles têm alvos muito mais interessantes. E também está muito claro que foi-se o tempo que os alvos eram empresas da área de segurança, né, ou grandes empresas. Os alvos hoje em dia são os mais variados possíveis, né, com grande destaque para quem trabalha com IoT, né, então fabricantes de IoT ou soluções de IoT são alvos, cadeia de suprimento, health, né, com a pandemia do Covid-19, health ficou famoso, né, e cloud também, com a evolução das cidades da pandemia. Tá? Eu vou agora detalhar um pouquinho, rapidinho, cada um desses elementos. Gente, podem me interromper à vontade, por favor, tá? Esse primeiro quadro, ele dá mais ou menos uma ideia daquela ideia do e-crime, né? do crime aware como serviço. Então, existe uma indústria agora onde ela está focada em disponibilizar
vender serviços, né? Distribuir serviços, digamos assim, focados em atividades fraudulentas, em cometer crimes. Então, os caras fornecem acesso a APIs, a interface a sistemas, ele tem brokers de acesso para isso, tem N ferramentas para realização de phishing, né, para envio de código malicioso, para injeção, como é que eu vou dizer? Injeção de código, injeção eu não queria chamar de malware, mas acho que malware é a palavra correta. Injeção de malwares, né? Os caras desenvolveram tecnologia voltada para ganhar dinheiro com crime. Acho que esse é o grande foco. A distribuição disso você pode muito bem conseguir receber esse tipo de serviço, né, via e-mail, tá? Não é muito usual. Você vai encontrar muito material disponível aí, né, na Dark Web. E aí a forma de ataque mais comum hoje em dia é utilizando algum tipo de mecanismo web, né, ou algo na rede social, né, ou um e-mail com um spam ou com um código malicioso focado, né, um de spear phishing, né, bem direcionado. Aquela ideia de ataques de negação de serviço que você fazia antigamente, mega monstruosas, isso está cada vez mais em desuso. E aí o que eles esperam receber como lucro, né? Como resultado desse tipo de serviço, né? O cara recebe dinheiro aí, criptomoeda, o cara consegue dados sobre informações bancárias, né? O cara de fato recebe dinheiro que é colocado em algum canto. Então a gente percebe muito isso, né? A gente tem uma indústria cada vez mais tecnológica, cada vez mais antenada, vamos dizer assim, e atendendo a todo mundo, né? Não é mais o Feitosa que está interessado em derrubar, sei lá, o site de um concorrente dele, não. Tem governos contratando equipes de criminosos, vamos chamar assim, né, para fazer espionagem contra outros governos. Tem empresas, indústrias trabalhando, investindo nisso. Tem um caso de 2018, eu acho, se não estou enganado, famoso, que é uma empresa americana de saúde, né, eles chamam de seguro-saúde, que ela foi hackeada e teve os dados expostos, né? Então, no dia que ela foi hackeada, os dados foram expostos, a concorrente dela assim, teve aquele lucro milagroso na Bolsa de Valores, né? Então, assim, não tem provas oficiais, mas tudo leva a crer que o concorrente contratou uma equipe de atacantes para que fizessem, né, investigassem a empresa, descobrissem vulnerabilidades, roubassem os dados e depois fizessem a divulgação, né? Então, os caras perderam o valor de mercado ali com a questão de segurança, né, com o vazamento de informações, e a concorrente lá acabou lucrando horrores. Tá bom? Aí, mais um pouquinho sobre... legal, eu achei esse dado aqui, que é um dado sobre valores do e-crime, tá? Mercado americano, tá? Mas eu acho que é bem interessante. São estimativas que se calcula por dia, o e-crime circule aí, 16,4 bilhões, né? É muito dinheiro que é percebido, né? Ou que como é que eu vou dizer? Mantido, né? Ou obtido, né? Por essa ideia de crime cibernético. Aí tem a ideia de minuto, segundo, mas é muito recurso de fato. De novo, você não tem mais aquele usuário, aquele garoto curioso querendo saber como é que o negócio funciona. Você tem agora equipes destinadas a ganhar dinheiro cometendo crimes, né? Fazendo diversos tipos de fraudes e de fato ganhando muito dinheiro. Só uma duvidazinha, nesses valores não entram os esforços de mitigação, né? Isso aí isso aqui é só o que os atacantes estão ganhando, digamos assim. Sim. Tá? O próximo tópico, né, que está desse cenário global ainda, é a ideia do ransomware. Né? Não sei quantos já mexeram com ransomware, já conhecem ransomware. O ransomware é aquela ideia, é um código malicioso, né, que surgiu lá nos anos 2000, tá? Não é nada novo, mas cujo foco era
a princípio, assustar o usuário. Ó, sua máquina tá bloqueada, você precisa me pagar R$10 que eu libero tua máquina. Né? Antes era isso. Era só uma mensagenzinha de texto, o cara só ficava meio que te perturbando. Depois os caras perceberam que dava para criar um código malicioso que, de fato, copiava ou bloqueava o teu acesso ao HD. Né? Então, tu ligava a tua máquina e dizia assim, opa, eu mexi aqui no boot, ó, tu não consegue mais mexer no teu HD, não. Tu precisa me pagar aqui um valor razoável e eu te libero. E dos anos 2010 para cá, os caras investiram em criptografia. Então, agora é muito raro você achar um ransomware simplificado. Você tem ransomware agora que usa criptografia. Então, são os cryptos ransomware. Então, o cara invade tua máquina, criptografa o teu HD todo o teu sistema, e aí você é obrigado a pagar 10, 20, 500 dólares lá em bitcoins, do que for, e sem a garantia de que no final do processo o cara vai te devolver a chave criptográfica que tu vai usar para fazer a decriptografia, vamos chamar assim, a cifragem, né, do teu conteúdo. Tá? Então, ransomware é algo que todo ano a gente está vendo aí, todo ano tem pelo menos um tipo de ataque grande de ransomware acontecendo. Ataques menores são muito mais... tem pouca visibilidade, e os grandes é que tem muita vulnerabilidade. Mas assim, ó, os dados mostram que tem pelo menos aí 124 grandes equipes, digamos assim, né, criando ransomware no mundo. Então tem gente criando ransomware. Não é um cara que achou um negócio, não. Tem gente criando mesmo. Né? Ó, tem famílias de ransomware que já foram identificadas aí como sendo ransomware como um serviço. Tá? Então, de fato, são provas de que dá dinheiro esse negócio. Né? Criar um ransomware, achar um alvo específico, vou achar uma vulnerabilidade, vou procurar ali, acho que o ransomware de 2019 procurava algo no Windows 95. Aí alguém vai dizer assim, mas não tem o Windows 95 mais no mundo. Tem muito sistema legado que ainda usa o Windows 95. E aí o cara foi lá, achou uma vulnerabilidade, jogou o código dele globalmente e quem tinha o Windows 95 foi afetado. Gente, tem ransomware para tudo. Para mobile, obviamente que tem. Tem para TV, tá? Tem ransomware para geladeira. Então, tem ransomware para qualquer tipo de coisa. Então, tem que ficar, de fato, interessado ou antenado para descobrir como é que esse negócio funciona e procurar soluções. As empresas que trabalham com soluções de antivírus, né, de código malware, elas são as grandes interessadas em soluções para trabalhar com ransomware. Aqui acho que é mercado americano, mercado americano, né, norte-americano, de quem são aí os principais alvos desses ataques de ransomware, né? Governo é sempre o cara mais procurado, aí indústrias, construções, e vai embora, né? Até chegar ali em instituições financeiras. Malware, acho que malware todo mundo conhece a definição, né? Um código malicioso, aí tem as diferentes classificações de código malicioso. Eu peguei 3 gráficozinhos aqui, o primeiro e o segundo, né, o de pizza aqui e o de barra, eles são do mês de janeiro de 2021. Tá? Então, esse aqui dá uma visão geral dos tipos de malware, que é a consultoria, que eu não vou lembrar o nome agora, né, e não tem valores, que legal. Né, os tipos de malware que eram os mais interessantes, e me chamou muita atenção que não é ransomware, ransomware está bem aqui, não são os spywares, não são os vírus. O tipo de código malicioso que mais chama a atenção é o que eles classificam como PUP, né? O programa não desejado, vamos dizer assim, ou o programa cuja funcionalidade não é desejada. Né? É muito comum, acho que está muito ligado com aquela ideia de pequenas extensões, plugins para navegadores, né? Que você instala um aplicativo lá e acaba instalando também uma barrinha de ferramenta para o teu navegador. Em muitos casos, esse cara se confunde com essa ideia do adware, mas a classificação que eu achei dizia que eles são uma categoria separada. Né? Então, é interessante. Né? Não sei se esses caras de fato ganham dinheiro com isso. Não ouvi. O Pedro Farias pediu para fazer uma pergunta. Opa, diga, Pedro.
Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo tranquilo. Uma curiosidade, o seguinte, a gente geralmente percebe que a máquina da gente foi invadida quando acontece algum dano no sistema ou no hardware, certo? Isso, perfeito. Mas existe algum modo preventivo para que alguma coisa que a gente consiga perceber que está usando o computador diariamente programando ou consultando algum site, existe Perfeito. algum sinal, alguma indicação naquele momento que é difícil, eu sei que é difícil encontrar, mas existe algum método para se prevenir isso? Pronto, perfeito. A gente conhece essas categorias de antivírus normal, né? Então, o que o antivírus, o que eles fazem? Eles pegam lá na sua base de assinaturas, eles executam todos os códigos que estão lá na tua máquina, todos os executáveis, aquele monte de coisa, e tentam casar padrões. Então, geralmente, o antivírus não vai ser uma ferramenta para isso. Mas tem ferramentas de segurança que funcionam como uma espécie de firewall, eu vou dizer assim, né? Que eles estão ali para filtrar pacotes, eles estão tentando perceber o desempenho da tua CPU, e é aí que você vai perceber. Tem códigos maliciosos que vão, de fato, tentar congelar o teu HD, é um tipo de ransomware lá, que vão tentar roubar os teus dados, mas tem aqueles que estão te usando como ponte para um outro ataque, né? Que estão fazendo a tua máquina ser geralmente um zumbi. Então, esse tipo de aplicativo que funciona como firewall, né? Que verifica o teu tráfego de rede, que monitora o teu uso de CPU, eles são os aplicativos mais indicados para encontrar. Isso estou pensando bem comercialmente, tá? Eu já teve alunos nossos aqui do nosso grupo, não do meu, mas da área do Souto ali, que faziam isso. Eles queriam perceber comportamento anômalo da máquina, né? Então, eles, de fato, exploravam atributos do sistema operacional, o Windows principalmente, né, para descobrir se tem um tráfego acontecendo. Por exemplo, tu tá aqui navegando, eu tô aqui agora aberto só com o meu navegador, que é o Chrome, tem a aba do Meet e tem essa aba aqui do Docs que tá aberta. Então, eu deveria ter um tráfego mínimo, né, ou eu teria um tráfego sempre indo, por exemplo, ao Google, né? E talvez ali aos parceiros do Google que estão me enviando algum tipo de propaganda, publicidade. Então, se eu percebo agora que eu tenho um tráfego que não é web e que está indo lá para a Rússia, opa, tem algo errado. Tá? Então, tem aplicativos que fazem isso. Eu te diria que eu acho que eles não são gratuitos, tá? Eu acho que a grande maioria devem ser aplicativos pagos, né, de grandes empresas, que servem para fazer o monitoramento mesmo da tua máquina. Aí, para te avaliar tipos de conexão que você está fazendo, teu uso de memória, são indicativos de que acontece, que a tua máquina é alvo, né, está sendo utilizada para algum tipo de código malicioso. Obrigado, professor. Cara, tranquilo, Pedro. Aqui embaixo é só uma ideia do volume, né, de ameaças, né, ligadas a malwares aqui. A gente chegou aí a um pouquinho mais de 30 milhões de ameaças em setembro do ano passado. E olha que estávamos no meio da pandemia. E esse aqui é muito interessante. Esse aqui é desse mês, tá? Esse aqui é de julho. Os principais criadores, divulgadores de malwares do mundo, tá? Os mexicanos estão aqui, né? Não sabia dessa vocação dos mexicanos. Vietnamitas, ok. Brasileiros, a gente sabe, a gente tem uma indústria de código malicioso para ambiente financeiro fantástica, tá? Nós somos, assim, experts desse tipo de coisa. Fraude com boleto, o Brasil é líder, é campeão, é um negócio bem interessante. Tá, e aquilo ali eram aquelas 3 principais ideias. Eu não ia explicar os diferentes alvos que eu ia falando aqui, né? Então eu já cheguei naquela parte que eu queria falar, assim, pronto. Feitosa fez ali a apresentação dele, divulgou, disse que estava pesquisando segurança no meio da floresta amazônica. Aí, pô, legal, né? Então ele tem que falar alguma coisa da floresta amazônica, né? Então, assim, alguém tá perguntando, pô, esse cara chegou aí, se apresentou, já falou ali sobre o cenário global, deu uma visão geral muito rápida, tava para falar muito mais, mas tudo bem.
E o que tem a ver esse negócio da floresta amazônica, né? Tá bom, deixa para lá. Bem, antes de chegar da floresta amazônica, né, eu preciso vender o meu peixe também, tá, gente? Então eu resolvi aqui falar um pouquinho do que o meu grupo de pesquisa, né, atua na área de segurança, tá? Eu tinha começado, eu falei no começo lá, o nosso grupo é o ETSS, né, Tecnologias Emergentes de Segurança de Sistemas. Somos 3 professores a princípio, eu, o professor Eduardo Souto também, que é outro professor, e o professor César. O César trabalha muito na área de vídeo sob demanda, tá? Ele tem uma startup que atua muito nessa área de vender plataformas de conteúdo, digamos assim. Então, o foco dele é CDNs, tráfego de vídeo, né? Algoritmos para melhorar o tráfego de vídeo. O Souto também trabalha com segurança, mas acho que o Souto tem trabalhado muito com e-health. Então, health é a praia dele no momento agora, um pouco de IoT, usando muito a machine learning, tá? Acho que ele trabalhou muito com machine learning. E eu trouxe aqui as minhas 5 grandes atuações hoje em dia na área de segurança, tá? Também trabalho muito com machine learning, mas o meu foco não é muito machine learning em si, mais o resultado aplicado na área de segurança. Então, assim, eu diria que eu trabalho muito com segurança web, que acho que é o carro-chefe. Segurança em mobile, a gente voltou a trabalhar agora. Segurança em IoT também é uma coisa um pouquinho mais recente. Redes sociais e fake news não são assuntos, né, que a gente tem pesquisado já há um bom tempo. Eu vou então explicar um pouquinho de cada um deles, tá? De novo, fiquem à vontade para perguntar. A gente sabe que fake news talvez o mal aí mais recente, né? A coisa mais ruim que aconteceu vindo da computação é essa ideia de fake news. A gente já tem redes de fake news aí desde os anos 2010, mas oficialmente em 2012 o negócio começou a ficar mais pesado, e aí vieram as eleições em 12, 14, 16, e esse negócio cresceu, né? Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, eu vou até mudar da minha abinha aqui, se eu fizer uma pergunta para vocês, o que vocês... como é que vocês percebem fake news? Eu acho que a grande maioria vai dizer assim, fake news está ligado à rede social, né? Eu recebo fake news, eu sei de fake news porque eu recebi no Twitter, eu recebi no Face, eu recebi no Telegram, no WhatsApp, esse tipo de coisa, né? E eu concordo com vocês, eu acho que é isso mesmo, né? O grande catalisador das fake news são as redes sociais. Pensando nisso, a gente resolveu dar uma estudada com calma e imaginar assim, tudo bem, rede social tá lá, né? Vai chegar num ponto que a própria RSO, né, a rede social online, ela vai achar algum tipo de solução para isso. Ou ela vai, pelo menos, começar a filtrar, que é o que começou a acontecer desde 2018, por exemplo. Só que a gente percebeu que tem pessoas, né, especialistas em gerar fake news, tá? Política, educação, o que se imaginar, a saúde, onde, de fato, o foco da fake news não é um boato que surgiu na rede social. Os caras estão criando conteúdo falso, os caras estão criando portais com conteúdo falso, e aí esse conteúdo falso ele é compartilhado, né? Ele tem uma maior abrangência quando você o compartilha via rede social, né? E aqui o que eu mostro nesse primeiro slide aqui são as agências, né, as empresas especializadas, tirando aqui essa de fake news aqui do começo, especializadas em fact-checking, né, que é a checagem de fatos, né, da checagem de informações, de conteúdos. Então, se criou aí hoje uma grande quantidade, né, tem uma grande quantidade de empresas que atuam nesse mercado, aos fatos fake, Lupa, Fatos, agência pública, tem outras, né, que atuam verificando a informação, a credibilidade, assim, a credibilidade da informação. Eu acho que essa é a palavra. E aí, por incrível que pareça, assistindo e conversando com o pessoal da Lupa, o que a gente percebeu em 2018? Que o trabalho de verificação ele é manual. Então, vamos supor assim, o presidente vai discursar agora às 16h. Ele vai lá discursar, tem alguém coletando o discurso dele e tem uma equipe de 20
30, 50 pessoas, 150, dependendo de quem é a pessoa e de qual é o assunto, vasculhando na internet aquele conteúdo que ele está falando. Ah, ele falou que 1 mais 1 dá 3. Então tem alguém procurando se 1 mais 1 dá 3 na internet. Tu entendeu? Então, a maioria das empresas que fazem fact-checking, elas trabalham nessa ideia de busca manual, né? E outro problema que a gente percebeu é que, via de regra, as soluções para encontrar fake news, elas dependem do usuário. É o usuário que tem que concordar ou discordar se aquilo é fake news ou não é fake news. Então, a gente resolveu fazer trabalhos diferentes. A gente resolveu, assim, vamos primeiramente ajudar esse pessoal a criar soluções mais automatizadas e vamos mostrar para o usuário o que está acontecendo. Ó, usuário, esse conteúdo que você está vendo, ele pode conter um tanto de inverdades, ou ele não é totalmente credível, vamos chamar assim. Então, ficou muito, muito óbvio para a gente que tem muita informação que não é verdadeira, né, que é informação falsa, que é veiculada via página web, e que muitas vezes não dá para você distinguir se um conteúdo é verdadeiro ou falso. Então, nós resolvemos partir desse conceito de fake news para estudar a ideia de credibilidade. Né? Opa, desculpa, gente. Eita, tá ruim. Né? Credibilidade, que é um conceito da área de jornalismo. Então, a gente foi procurar a ideia de credibilidade e nós temos um grupo de alunos trabalhando justamente com essa parte de credibilidade. Tem um grupo que está focado na ideia de quais são os atributos que eu consigo perceber de uma página web que me ajudam a mensurar, que me ajudam a medir a credibilidade. Aí nós temos classe de atributos, né? Atributos ligados à rede. O IP, o domínio, a quantidade de trackers que tem naquela página, se aquele domínio já foi vinculado com... Professor, só um instante. Pode falar. O que seriam os trackers? Os trackers são rastreadores, né? São empresas que estão que rastreiam o usuário, vamos chamar assim, para melhorar ou para indicar produtos. Né? Está muito ligado com a ideia de fingerprint, que é um nome que eu vou já falar rapidinho, que eu vou já mostrar lá na frente. E quando eu mostrar, eu vou dar um exemplo, vou mostrar um exemplo rapidinho de como é que essa ideia de trackers funciona. Mas imagina que trackers são aquelas empresas que estão ali te vendendo anúncio. Exemplo clássico. Você estava lá, por exemplo, no decolar.com, foi propaganda, tá? E estava lá vendo passagem, sei lá, Manaus, Fortaleza. Pronto. Só olhou, nem comprou. Beleza. Você depois saiu daquela página, foi numa outra página, você vai perceber que apareceu ali um linkzinho do Decolar, né? Ou apareceu uma outra empresa de viagens te oferecendo passagem Manaus, Fortaleza. Aí tu fica, ué, como é que isso aconteceu? São trackers, tá? Tem elementos na página web, sejam eles os cookies ou a ideia de fingerprint, que o cara tá te rastreando, tá sabendo o que tu tá fazendo e ele tá sempre te direcionando para aquele conteúdo que ele acha que tu tá precisando, tá? Então, a gente foi nesse foco de assim, ó, o que eu consigo obter da rede? O que eu consigo obter de conteúdo? Tem autoria esse texto? O que esse texto quer me passar? Dá para fazer análise ligada a sentimentos com esse texto? Eu consigo avaliar comentários? Tem a estética dessa página, a formatação, elementos embutidos, vídeos, e vai embora. Nós fizemos uma coletânea de quase 200 atributos, né? E aí tem alunos investigando qual é o conjunto mínimo de atributos para ter uma classificação inicial, qual é um intermediário. Isso tudo, obviamente, utilizando machine learning, tá? Esse negócio de fazer manualmente não existe. Então, os nossos alunos estão trabalhando com isso, né? Pegando atributos, aplicando em machine learning, né? E tentando descobrir se com 15 atributos, 20, eles conseguem um resultado tão interessante quanto se estivesse dando 100, por exemplo. Tá? Então, isso é um trabalho que está feito. Tem uma dissertação defendida já, que foi o arcabouço inicial dessa ideia, e tem alunos trabalhando nisso aqui, né, na graduação. E o foco principal desse trabalho de fake news é montar uma arquitetura. Né? A gente quer, de fato, criar uma arquitetura que nos permita fazer análise e detecção de credibilidade. Se a gente for ver, existe hoje na literatura acadêmica, tá? E tem alguns serviços criados já
que fazem essa ideia de checagem baseado no conteúdo. Tá? Você vai lá e coloca uma frase, ou copia um tweet e coloca lá, e aí a ferramenta, a solução vai atrás. Nós também achamos que isso é interessante, mas eu não quero esperar alguém receber o WhatsApp com aquele texto que aparentemente é falso, para ele copiar aquele texto e colocar. Eu quero, por exemplo, passar uma lista de URLs como entrada, como sementes, quer dizer assim, ó, checa para mim aí, ó, o que aconteceu hoje. Vamos supor que eu tenho sites que já são famosos por divulgar fake news. Sei lá, todo dia, meia-noite, eu vou lá, coleto esses sites todinho, a URL desses sites todinhos, e jogo na minha ferramenta para que ela diga esse negócio. Então, a nossa intenção é criar essa arquitetura com esses estágios aqui. A gente recebe a nossa entrada, né, tanto um texto quanto uma URL, faz uma análise ali das características, né, digamos assim, e a gente já percebeu que tem certas características que é muito incomum uma página benigna, né, ou com conteúdo que não é voltado à desinformação, que ele tem esse atributo. Então, a gente já consegue classificar uma página só verificando atributos. Se o atributo dela tiver um atributo A ou uma sequência de atributos, uma combinação de atributos, já consigo dizer que esse cara ele é malicioso. Eu digo, opa, eu já sei que a credibilidade desse cara aqui não é muito confiável. Ok, né? A gente pensou nessa ideia bem hierarquizada, porque assim, se eu não conseguir só olhar o atributo, eu posso de fato agora fazer uma avaliação. Eu posso aplicar um classificador do tipo qualquer lá. Eu posso fazer algo mais interessante. Então, a gente tá trabalhando com a ideia de estágios, né, para que a gente consiga, de fato, chegar no final e dar o nosso nível de credibilidade. O nosso último estágio aqui é usar Deep Learning. Tá? É usar algo bem mais pesado, mas que vai nos dar um resultado talvez mais eficiente. O próximo tópico, pode falar. Não? Alguém ia falar? Eu interrompi, não? Não, acho que não, professor. Então vamos lá. O próximo tópico é redes sociais, que é um assunto que o nosso grupo estuda desde 2015, voltado muito para a ideia de privacidade. Então, tivemos vários trabalhos com a ligação de privacidade. E assim, é muito claro para a gente hoje que as redes sociais elas estão preocupadas com a privacidade do usuário, só que o que elas fazem de retorno, digamos assim, elas criam os controles. Né? Tem os N controles lá de privacidade que o usuário tenha a possibilidade de utilizar. Só que, obviamente, o usuário não tem treinamento, ele não tem educação para isso. Né? E muitas vezes nem tem noção de que tem esses controles, né? Que é uma coisa que é interessante. Aí vocês vão dizer assim, mas Feitosa, a LGPD chegou aí e esse negócio vai resolver. Ele pode até resolver, a LGPD pode até resolver essa questão de privacidade pensando nos dados que a RSO, que a rede social tem. Né? Então, ela vai criar mecanismos mais robustos de controle, autenticação, para evitar que algum tipo de dado dela seja vazado. Mas nada acontece do lado do usuário. Né? Eu posso muito bem não saber que eu tenho controles de privacidade, e aí eu posto uma foto dando meu endereço, CEP, telefone, o diabo 4. Né? Eu posso fazer isso se eu quiser. Então, o que a gente está imaginando assim? A gente precisa achar uma forma, não vou dizer de educar o usuário, mas uma forma de que a rede social eduque o usuário. Que ela diga assim, olha, Feitosa, tu está querendo postar uma informação que tu vai te expor muito. Tu está dizendo tua localização, tu está dizendo teu endereço. Tá? Será que isso não é muito... Né? Tu pode ser ameaçado depois por alguém que está fazendo stalking. Não sei, isso pode acontecer. Por incrível que pareça, essa nossa ideia meio maluca surgiu naquele filme dos estagiários lá do Compartilhagram, aquele negócio todo, onde o cara queria postar alguma coisa bêbado. Foi a mesma ideia que a gente teve. A gente disse, por que a gente não vai, em vez de tentar educar o usuário, que é algo que talvez não funcione nunca, por que a gente não cria um mecanismo para que a rede social diga assim, olha, Feitosa, faz isso não, cara. Tu tá te expondo demais aí, tu quer te expor mesmo? Tu tem certeza que tu quer fazer isso? Então, nós hoje trabalhamos em duas coisas.
Uma é um score de privacidade. Aí quem conhece um pouquinho da área vai dizer, mas Feitosa, tem um zilhão de score de privacidade. Concordo, tem um monte de score de privacidade. Só que, via de regra, esses scores eles funcionam como... você pega o que você acha que é legal como atributo e calcula tudo junto. Né? O que a gente está propondo é uma variação disso, né? Que casa muito bem com essa segunda solução, que é uma metodologia que permita que a rede social ela avalie os usuários em relação à privacidade. Né? O nosso foco é que a rede social incorpore as soluções para ela. Então, o que nós pensamos? Nós fizemos uma classificação de ameaças à privacidade. Né? Ameaças que o próprio usuário gera quando ele compartilha a sua informação sem nenhum tipo de critério, né? E ameaças que a rede social gera ou permite por não ter controle. Então, nós montamos isso aqui e estamos elaborando uma metodologia baseada em árvores de ataque com a ideia de defesa, para que a rede social consiga perceber as ameaças e consiga avaliar as postagens dos usuários em relação a essa ameaça. E o nosso score vai nesse contexto também. Em vez da gente avaliar tudo que é atributo e calcular, vamos avaliar atributos voltados para as ameaças. Um atributo que talvez se use na ideia do cyberstalking, né? Ele pode não ser relevante, por exemplo, ali no de facial recognition. Tá? Ok. Mas então a intenção é essa, que a gente consiga criar um score que ele se adapte ao tipo de ameaça que ele está avaliando. Então, é essa a nossa visão. Os trabalhos estão começando agora. A metodologia não, tá um pouquinho mais avançada, e a gente está achando que esse negócio vai dar um resultado muito, muito, muito interessante aí. E o legal, porque esses alunos que trabalham, eles não vieram da área de segurança, eles vieram da área de engenharia de software. Né? E eles acharam esse nicho e é um negócio bem legal. Eles hoje têm um know-how muito melhor em segurança, mas eles têm um grande know-how em engenharia de software e em IHC. E aí eles conseguem trabalhar com isso perfeitamente. O outro trabalho que tá nessa linha de rede social é um trabalho com essa visão de micro e macro influenciadores. Né? Um macro influenciador é aquele grande personagem da rede social que tem milhares, milhões de seguidores, né? E que como característica ele tem, sei lá, 1 milhão de seguidores e segue no máximo 50, né? E aquilo que ele posta viraliza muito rapidamente, né? E aí um aluno chegou assim, professor, mas e um micro influenciador? Como é que a gente caracteriza? Né? Então a gente foi atrás de alguns conceitos também na área de jornalismo, que é uma coisa bem interessante. E a gente está criando agora um modelo baseado em epidemiologia, tá? Tá errada aqui a palavra. Que faz isso, que nos permite identificar micro-influenciadores. E o legal é que o micro-influenciador não é aquele, geralmente não vai ser aquele cara que vai, como é que eu vou dizer? Sempre ser um micro-influenciador. A gente já percebeu que tem micro-influenciadores de conteúdos. Tem um cara que ele é um micro-influenciador de um determinado conteúdo, Olimpíada. Tudo aquilo que o cara posta, o negócio dele bomba maravilhosamente bem. E uma coisa que eu não falei é que o nosso macro-influenciador, ele geralmente tem isso aqui, ó. Ele tá aqui em cima e ele tem esse zilhão aqui de seguidores embaixo. Para baixo dele, no segundo nível, já não é mais tão relevante. Né? O público-alvo dele é esse público aqui. Né? São os 1 milhão que seguem ele. E não os 100 mil que seguem os 1 milhão que estão aqui em cima. Já o micro-influenciador, não. Ele acaba tendo uma capilaridade muito maior. Ele tem profundidade na rede. E isso é legal porque é uma demanda que surgiu de uma empresa que está aqui em Manaus, que não é amazonense, mas que está aqui em Manaus, que ela queria ter uma noção de como é que indicações de produtos acontecem no seu aplicativo que se assemelha a uma rede social. Né? Então, a gente começou a trabalhar com isso, embora a base que nós tenhamos deles não sirva muito para isso, nós trabalhamos com isso e o nosso modelo está pronto, esperando ali só
a aprovação de um journal para o aluno continuar com mais umas outras coisinhas ali. A segurança de IoT é um assunto também, assim, vou dizer assim, novo em relação a ter alunos trabalhando, né, no nosso grupo, e também surgiu de uma demanda que não é de uma empresa, mas que é de uma startup. Né? É uma startup que tem um financiamento de uma empresa, eles estão propondo soluções baseadas em IoT, e eles tinham uma demanda que era muito interessante, que era, cara, eu não consigo achar bases, eu não tenho datasets para fazer experimentação. Né? Obviamente, com IoT, não dá para o cara montar, sei lá, 50 dispositivos, 100, 1000, para poder fazer um experimento real. Né? Então, a empresa, o professor nosso, por sinal, pô, Feitosa, preciso de um esquema que me ajude a gerar tráfego. Né? Então, nós ajudamos ele na geração do tráfego para o que ele precisava lá fazer. A princípio, um tráfego normal, vou chamar de benigno, e aí veio a ideia, pô, se eu não vou achar bases com tráfego de IoT, seja aí para qual for o formato, né, eu muito menos vou achar tráfego malicioso. Né? Eu quero testar tecnologias de IoT, Zigbee, LoRa, e vai embora. Né? E como é que eu vou testar esse negócio se eu não tenho base? Então, hoje tem 2 alunos trabalhando com isso. Né? Nós temos uma ferramenta inicial pronta para aquele caso que eu falei no começo, e hoje tem alunos que eles estão pegando essa ferramenta, digamos assim, né? E estão testando, estão identificando padrões de tráfego de IoT, né? Para diferentes tipos de protocolo e finalidades, para que a gente consiga gerar tráfego benigno, tráfego malicioso, e aí, trazendo para a área de segurança, vai nos permitir, por exemplo, testar soluções. O fulano criou uma solução e ele testou lá no ambiente dele controlado. Legal, vem cá. A solução é aberta, vamos testar a solução do fulano. Então serve para muita coisa. Tá? A ferramenta ela não está disponível porque a gente acabou cedendo para a empresa. Foi um negócio meio legal para a gente. Mas a gente hoje em dia tem um contato forte tanto com a startup quanto com a empresa com relação a isso. A gente tem o núcleo da ferramenta para criar uma nova agora, focado nessa ideia de geração de tráfego mesmo para IoT. Mobile é algo que sempre teve no grupo, né? Ficou um tempo sem alunos para trabalhar e hoje voltou. Né? E voltou por quê? Porque todo mundo vai concordar que o Android é o SEO mais dominante do mercado, né? E detectar aplicativos maliciosos ou com comportamento anormal ainda é uma tarefa desgastante. E aí nós fomos procurados no final do ano passado por uma empresa, né, para desenvolver um projeto de pesquisa com esse foco de detectar aplicações maliciosas ou que têm um comportamento fora dos padrões, né, com um foco mais enterprise. Né? O cara não quer testar todos os aplicativos do Android, ele quer testar aqueles aplicativos que ele possivelmente pode embarcar no dispositivo, né, quando ele fizer a venda lá, para esse ramo mais enterprise. Né? Aí a pergunta maior é, como é que a gente faz essa detecção? Como é que eu encontro como é que eu identifico um aplicativo que é malicioso ou que está fazendo algo fora do seu padrão? Pegando na literatura, né, basicamente a solução principal é você precisa fazer a avaliação, análise de características. Sejam elas estáticas, sejam elas dinâmicas. As estáticas são aquelas que eu vou conseguir obter a partir do APK, por exemplo. Né? O manifesto, posso pegar o código, fazer uma engenharia reversa. Então, tem atributos que eu consigo avaliar estaticamente. Pego lá a APK e faço algum tipo de manipulação e tenho. E tem os dinâmicos que são observados durante a execução mesmo da aplicação. Né? Então, as soluções elas se baseiam nessa ideia de fazer uma análise estática, ou fazer uma análise dinâmica, ou fazer uma análise híbrida. Tá? E isso, mais ou menos, aqui é um padrão, tá? Na literatura, não é nada novo, não. Então, as soluções que trabalham com detecção de de aplicações maliciosas, né, no Android, em qualquer tipo de sistema, eles têm essa concepção, vamos dizer assim. Você recebe como entrada o APK,
né? Você vai receber o aplicativo como entrada, seja ele malicioso ou benigno. Você vai, em cima disso, fazer a tua extração de características estáticas, dinâmicas, de metadados. Tem algumas definições, mas para mim o foco é estática e dinâmica. Metadados é um negócio muito estranho, eu acho que nem se encaixaria como característica. Você gera em cima disso o teu vetor de características, né? Se extrai, e aí você monta a tua matriz e parte para algum tipo de classificação. No nosso projeto, a gente está trabalhando com duas ideias. Uma é essa daqui, que é utilizar, obviamente, machine learning, que é algo que está todo mundo fazendo, não tem muito para onde correr, né? O nosso foco maior hoje é em definir, de fato, corretamente quais são os atributos, porque, academicamente falando, os trabalhos eles são muito vagos no que eles usam como atributos, né? E eu vou falar num ponto ali depois disso aqui também. E tem uma outra ideia que é fazer uma detecção mais estatística do processo, utilizando regras, né? Ou utilizando aquela ideia de encadeamento de regras, né? Se eu tenho um atributo desse jeito, que é seguido de um atributo desse jeito, que é seguido desse jeito, e isso aqui é típico de um aplicativo malicioso, então a possibilidade disso aqui ser um cara malicioso é tanto. Então a gente está trabalhando com esses dois tipos de soluções. O que é legal desse nosso trabalho é que, embora a gente tenha uma noção do que a gente vai encontrar no final, de como é que a gente vai resolver o problema, a gente hoje se depara com um monte de questões e a literatura acadêmica é muito fraca nesse ponto. Por exemplo, se a gente vai procurar o que eu vou usar como característica. A gente fez uma revisão sistemática, né, e achamos vários servers, por exemplo, que se a gente for contar, dá 2 milhões de atributos que são possíveis de virar características. Aí tu pega um trabalho famoso, renomado na área, e aí o cara fala assim, eu usei característica estática, eu usei permissões. Quais? Tu entendeu? A gente hoje chegou num ponto que todo mundo tem a solução perfeita, todo mundo está utilizando o machine learning, né? E lá no seu resultado, a acurácia de 96%, 97%, 99,8%. Só que ninguém sabe o que o cara testou como característica, tá? O cara não deixa claro qual é a tipo de análise que ele está fazendo, estática, dinâmica, como é que ele está fazendo. Na parte de machine learning, não fica claro como é que o cara separou ali, fez a parte do protocolo experimental, como é que ele está fazendo validação, como é que ele está fazendo treino, como é que ele preparou os parâmetros, né? Na hora do deep learning, o negócio é muito melhor ainda, porque é a rede que escolhe o atributo. Então, assim, a gente percebe cada vez mais que tem cada vez mais trabalhos publicados, né, em revistas, na teoria, renomadas, cujo conteúdo é muito fraco. Né? E o negócio é passado, e é citado, recitado e recitado. E se você pensa em reprodutibilidade, você não consegue reproduzir, né? Porque não tem como. Um exemplo clássico. Estou lendo aqui um artigo de 2021, publicado agora com uma solução que usa Deep Learning, show de bola. O repositório que os caras usaram, né? Eles referenciam um trabalho de 2018. Aí fui lá ver o de 18. O de 18 referencia um trabalho de 2016. Legal, fui ler o de 16. O de 16 usa a base de 2010, 2012. Então tem quase 10 anos já a base. Então o trabalho de 2021 está usando uma base que foi gerada em 2010. Tudo bem que não é inteira, é uma parte dela, mas foi gerada em 2010. Em 2010 o Android era muito simplório. O Android era muito simplificado, era muito vulnerável. Hoje em dia, tudo aquilo que se encontrava em 2010 nem existe mais agora como um ataque. Não é mais explorado. Então, como é que o cara publica um artigo lá no periódico, que eu não quero falar o nome aqui agora, né? Cuja base é uma base de 2012. Entendeu? É muito complicado. Não é complicado. Eu acho muito estranho que a gente tenha um problema recorrente, que é um problema de segurança para mobile, né? E que as nossas soluções elas sejam cada vez mais vagas. Então, o nosso trabalho hoje está muito nessa linha de tentar resolver esse problema, que a gente sabe como resolver. Esse é o formato de resolução. Não tem nada
milagroso, não tem como fugir desse padrão de pegar o aplicativo, extrair característica e fazer a análise dele, mas deixar esse negócio claro, né? Deixar qual é o repositório, o que tem, o que não tem. Então, isso é um modo que a gente está fazendo, e a empresa que contratou o projeto entendeu isso também, né? E eles perceberam de fato, e hoje as nossas discussões com eles são mais do tipo assim, mas tudo bem, quando vier o Android 31 agora, né, que vai sair agora, a API 31 do Android, o que isso vai afetar no projeto? Porque eles entenderam que não vai adiantar eu estar pesquisando coisas do Android, sei lá, 4, 5, 6, não tem solução, não tem mais vulnerabilidade ou ataques exploráveis daquele formato, tá? Tem muito trabalho em aberto aqui, tem muita pesquisa que o nosso projeto não vai fazer, então tem muita coisa de fato para continuar, né, para pesquisar em relação à segurança para mobile. Eu tinha falado da agorinha, né? Aí eu estou chegando na parte final, já que é a parte de segurança de browser fingerprint, né? Segurança web, né? E aí, para quem não conhece o termo, o browser fingerprint é qualquer tipo de técnica, método lá, que te permite rastrear, né? Coletar informações do navegador, do hardware, e a princípio você consegue criar um perfil do usuário daquele dispositivo. E aí você consegue utilizar para identificá-lo e reidentificá-lo à vontade. Né? É aquela coisa, você estava lá no Decolar, alguém te rastreou, montou o teu perfil, dividiu esse perfil com terceiros, e aí quando chegou lá, você chegou numa outra página que também tem aquela empresa como parceira. Opa, o Feitosa acabou de ver Decolar.com. Vamos ofertar para eles mais passagens aéreas. Esse é o conceito de fingerprint, bem a grosso modo, tá? O problema com fingerprint, obviamente, é que isso é uma invasão de privacidade, né? E nós já lemos a LGPD, fingerprint não passa na ideia da LGPD. Os cookies estão por ali, mas fingerprint não tem regulamentação. Então é algo para ficar vendo. E eu acho que a principal coisa é que, já que invadiu a privacidade, essas ideias de fingerprint, eles conseguem elaborar o teu perfil. E o teu perfil pode ser negociado para fazer o quê? Propaganda abusiva. O cara pode negociar, olha, eu tenho aqui 1000 perfis de usuários que usam MacBook. Vou vender isso aqui. Esse cara aqui que usa MacBook tem uma vulnerabilidade na versão ABC. Eu vou tentar um negócio aqui. Você pode também vender ou utilizar um perfil criado para ataques direcionados. Né? Lembra que eu falei que eu ia dar um exemplo? Deixa eu abrir aqui, eu vou abrir uma outra aba aqui. Não, deixa eu ver se eu estou aqui. Eu acho que eu não... esse aqui é diferente porque eu vou fechar daqui. Desculpa, gente, cancelar rapidinho. Não é o que eu estou querendo. Vou voltar para cá. Eu vou mudar o meu compartilhamento, tá? Deixa eu só confirmar aqui se eu estou fazendo tudo certinho. Estou. Pronto. Eu vou... Pronto, voltar para cá. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento e eu vou fazer agora compartilhamento de tela cheia, tá, gente? Pronto, tela inteira, que é para eu poder usar outro navegador. Pronto. Eu vou usar o Firefox. Eu estou usando no Firefox, acho que todos estão vendo, né? Esse plugin que é chamado de Lightbeam, tá? O que esse cara faz? Eu vou brincar de dar um reset aqui, espero que ele não trave minha máquina. Pronto. Ele é um plugin só de demonstração, mas ele mostra a relação daqueles caras que eu chamei de trackers ainda agora. Então eu vou abrir uma aba nova aqui, vou aqui na americanas.com. O que ele está fazendo? Ele está montando um esquema de relacionamento de empresas que estão ligadas a americanas.com. Esse círculo central aí é americanas.com. Tá? E aí, cada triângulozinho desse é uma empresa, né? É um serviço que trabalha, via de regra, com advertisement, tá? Fazendo algum tipo de anúncio ou coletando informações para fazer anúncio. Aí vai embora. Né? Google, Face, tá. Vou abrir outra empresa. Já que eu falei muito do Decolar, né? Vamos lá na Decolar. Decolar.com.
Pronto. Lá vem a decolar.com chegando. Ó, decolar.com. Percebam agora, ó, que ela já se interligou com algumas empresas que estão interligadas com a americanas.com. Tá? Essa é a ideia dos trackers, né? Vamos chamar assim. Se você for pegar historicamente, nós tínhamos os cookies lá nos anos 90, né? Tem até hoje. Os cookies surgiram para melhorar a navegação. Lá num ponto, alguém percebeu assim, rapaz, dá para ganhar dinheiro com esse negócio, né? Eu coleto esse monte de informação e vendo, né? Hoje em dia, na teoria, isso não é tão mais assim feito. Ainda se faz, mas não é tão relevante. Por outro lado, aquelas técnicas de fingerprint estão lá. E aí o cara consegue fazer isso. Todo mundo sabe que para navegar, nós habilitamos o JavaScript na nossa máquina. Se quer fazer um teste, pega o seu navegador, desabilite o JavaScript e tente navegar. Você não navega, né? Porque o JavaScript virou a linguagem padrão, a linguagem de fato para se navegar na internet. E aí os caras aproveitam que você consegue pedir para o navegador uma informação, ele processar e te devolver para fazer o rastreamento. Então, vocês podem brincar, instalem depois o Lightbeam, coloquem aí os sites que quiserem e ele vai embora. E esses aqui são os que ele pegou, que já estavam aqui com a minha máquina aberta. Então, assim, é só pensar, vai colocando aqui. Já que ele colocou a Amazon, vou colocar a Amazon aqui. Vai, pronto, Amazon.com, mais uma. Para que ela chega devagarzinho, como quem não quer nada, só tem a Amazon aqui. Aí começa. Daqui a pouco todo mundo tá unificado, tá junto aí, ó. Começou a chegar. Tudo bem? Ficou um pouquinho mais claro a ideia do fingerprint? Eu vou então voltar aqui pro meu carinha para a gente poder ver tela cheia. Tá? Aí, o que a gente trabalha, o que a gente trabalhou com fingerprint? Esse nicho de pesquisa começou lá em 2014. Nós já criamos um detector, né, de browser fingerprint, tá? Vocês vão achar que o nome de browser fingerprint, web fingerprint, device fingerprint, mas eu acho que hoje o mais comum é browser fingerprint e web fingerprint, tá? Então nós criamos foi um trabalho de mestrado, um detector que encontrava fingerprint estaticamente. Então a gente buscava o código JavaScript de várias páginas e avaliava estaticamente usando regex. Nós também fizemos um classificador de risco, né? É uma metodologia que é empregada até hoje, né, para fazer a classificação de risco de páginas que contêm elementos de browser fingerprint. Fizemos também um detector para trabalhar só com a parte de Canvas, né, aquele elemento gráfico lá do HTML5, porque o Canvas tem alguns métodos dele que te permitem, por exemplo, fazer quase um print screen da tela. Então, você imagina que você está lá no site do teu banco, colocando tua agência, tua conta e colocando tua senha, e aí tu tem um fingerprint rodando em outra página lá, e o cara fala, vai lá, dá um print screen da tela para mim agora aí. Tá? Então, tem elementos do Canvas que permitem retornar conteúdos que estão em exibição na tela. Por isso que a gente fez um específico para ele, para verificar o quão perigoso isso era. Tem um aluno que defendeu o mestrado, que ele criou um fingerprint novo, né? Pensando no bem, tá? Uma coisa que eu acabei não falando, eu acho que eu fiz tanto medo do fingerprint, mas o fingerprint não foi criado para fazer o mal. Ele foi criado para fazer o quê? Eu quero saber qual é o navegador do usuário para eu melhorar a navegação dele. Né? Eu quero deixar o conteúdo mais ajustado para o navegador. Em vez de eu exibir um vídeo num formato A, eu vou exibir num formato B, porque vai ser a melhor forma do navegador, daquele hardware aceitar. Essa era a ideia. O foco maior hoje em dia é anúncios, advertisement, não tem o que fazer. Então, esse nosso aluno, ele criou um fingerprint novo que usava o que a gente chamou de atributos estáveis. Ele utilizava elementos de som e de vídeo para criar um fingerprint novo e funciona muito bem. E teve um trabalho defendido semana passada, né, outro trabalho de mestrado, que é também um detector de browser fingerprint, só que agora utilizando a ideia de
árvore sintática, como é que é o nome? Árvore sintática abstrata, né? Uma AST, usando o bloco JavaScript. Né? A gente escolhe um alvo, por exemplo, coleta todo o JavaScript daquele alvo, monta ali árvores sintáticas das atribuições, que acho que é o caso principal, e a gente consegue fazer a detecção de fingerprint, e usando essa classificação inicial aqui, a gente consegue dizer se a página tem um risco baixo, um risco médio, um risco alto para um usuário. O que dá para fazer com fingerprint ainda é um mundo aberto. Tem muita pesquisa relacionada a fingerprint. Talvez o nome hoje mais comum seja trackers e não mais fingerprint, mas tem muita coisa para fazer, criação de soluções, identificação, bloqueios. Então, é um ramo bem interessante de trabalho ainda. E para fechar, a gente chega na parte de segurança de API Web, né? Com licença, professor. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Já existe algum trabalho ou algum estudo relacionado a fingerprint para buscar fake news? Tipo, o cara abre a página e o próprio plugin que ele fez lá para o navegador, ele já diz as notícias que são falsas lá? Pronto, perfeito. Não tem. Tá vendo ali? É mais uma ideia. Tá? Assim, a única coisa que eu te diria hoje, para ter um pouquinho mais de cuidado, é que criar plugin para navegador está cada vez mais complicado, né? Os caras mexeram um pouquinho nas regras de criação de plugin agora, tem formatos e padrões, agora o negócio mudou. Eu lembro que eu criei um plugin em 2013, sim, foi super tranquilo. Fui tentar criar um negócio agora, desisti porque não valia a pena. Tá? É só para pensar testar um pouquinho com calma, porque manipular navegador hoje está cada vez mais restrito. Menos o Google, o Chrome e o Firefox tem um monte de restrições agora para você fazer, por exemplo, manipulações. Você não pode, por exemplo, fazer processamento no navegador, eles não permitem mais isso. Tá? Então tem uns negócios bem interessantes para voltar. Mas é uma ideia show de bola. Tá? Isso que eu falei, é um mundo aberto. Um plugin como esse... Um plugin como esse poderia interferir na velocidade do aplicativo, né? Por isso que eles têm essa restrição de não permitir. Tem que ser muito bem projetado, né? Porque isso, justamente. Para identificar exige um processamento considerável, né? Para processar todo o texto. Por isso que assim, eu vi soluções não de fingerprint, mas nessa área, que é naquele padrão, né? O plugin ele é um cliente, então tem um servidor que processa tudo. E a cada hora, a cada dia, o plugin recebe só a atualização das regras, vamos chamar assim, né? Da assinatura, algo do tipo assim, entendeu? Para evitar que o plugin faça de fato o processamento local, porque o navegador não vai deixar. Nessa última parte aqui é a parte de APIs web. Eu acho que todo mundo tem noção de que esse mundo de API web cresceu bastante. Né, tem até uma estatística simplesinha aqui da Akamai sobre o tráfego de APIs Web 2018, tá? Só na Akamai, e o 2015 era 43%. Né? Então subiu aí 40% em 3 anos, só pegando o caso da Akamai. Mas a ideia a gente sai daquele modelo que eu fazia uma requisição, né, para o servidor e recebia a resposta HTML, onde agora eu consigo fazer várias requisições ou micro-requisições, né, requisitar diferentes serviços ao mesmo tempo, né, e vários usuários trabalhando em conjunto. O que é legal em relação à segurança de API web? Que continua na web. Então, acho que o web é o ambiente mais atacado, mais explorado. Fato disso é que o pessoal da OASP, não sei quantos conhecem a OASP, mas a OASP é uma organização de segurança, né, sem fins lucrativos, voltada para a segurança web, digamos assim. Então, ela tem um top 10 famoso, né, que é o OASP Top 10, que já acho que desde 2009 que ele é criado, e esse aqui é o último, 2017, que ele eu vou tirar esse aqui rapidinho, que ele saia daqui, pronto, que ele é voltado para a web geral, né, são as 10 maiores vulnerabilidades. E os caras criaram em 2019 um só para API, né, só pensando em vulnerabilidades de API. A primeira vulnerabilidade, só para dar um exemplo, é o que a gente chama de BOLA, né, o Broken Object Level Authorization, que é aquela coisa de... Vou botar um pouquinho aqui né? Na hora que eu estou fazendo a minha requisição aqui, eu fiz a minha requisição e passei o meu ID como parâmetro, digamos assim. Né? Alguém foi lá, ou alguém percebeu, ou de fato, na resposta,
voltou o meu ID como parâmetro ainda. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou tentar um serviço agora, vou mudar o meu ID. Meu ID era 1, vou tentar o ID 2. Será que eu consigo receber alguma informação fazendo uma requisição como o ID 2? E é assim que funciona um bola, bem a grosso modo, mas é padrão. E é a principal vulnerabilidade, né, que se encontra em APIs, é isso. Tá? Então, o pessoal da OASP criou um top 10 só de vulnerabilidades voltadas à API, o que prova que o negócio de fato é interessante. O que nós percebemos em relação a problemas, então? Se eu trabalho com API web, não dá para ser estático. Né? Eu tenho que ter uma solução em tempo real. Eu não posso esperar o ataque acontecer para eu poder avaliar o tráfego. Não, vou coletar o tráfego, aí amanhã eu olho para ver o que é. Não pode. Tem que ser algo em tempo real. Ponto. Eu não gosto de falar mal de ninguém, não, tá? Mas problemas de segurança em API, 99% é culpa do desenvolvedor. Tá? Os caras não usam os padrões de programação segura, os caras desconhecem muita coisa, né? Tudo bem que o cara criou uma startup com uma ideia maravilhosa, ele fez aquele código para funcionar. Depois ele ia fazer o código ficar mais ajustado. Mas acontece que 90% dos problemas relacionados à API web é culpa de quem está desenvolvendo. O cara não sabia, não tinha informação, não conhecia, programou errado, projetou errado, usou software defeituoso, software com problemas de segurança e assim vai. Uma outra coisa é que tem muito problema também legado. Né? Tem muita coisa antiga que precisa ser mantida ainda, e aí, para não ficar tão com aquela cara de velho, o cara vai lá e põe uma API para fazer o meio de campo. Só que o negócio é tão fraco, é tão antigo, que a API do cara não pode nem seguir um padrão qualquer de segurança. O negócio é tão meia boca para poder funcionar o serviço legado, que a API esquece segurança e se preocupa em funcionar. E aí o negócio vai para o saco. Né? Foco em segurança de API é comercial. Vocês vão encontrar pouquíssimos trabalhos acadêmicos falando de segurança em API web. Mas muito poucos. Né? Em compensação, se você for procurar empresas criando solução comercial, tem um monte. A minha ganhou prêmio não sei o quê, a minha ganhou prêmio não sei onde. Todo mundo tem uma solução maravilhosa, né, que ganhou prêmios e mais prêmios, caixa preta, que ninguém sabe como é que funciona, obviamente, que o cara usa machine learning, o cara usa IA e o negócio funciona magicamente. É só instalar, pagar, instalar, que está resolvido todos os problemas, né? Acabaram todos os problemas. Então, isso também é uma coisa que é muito comum. E, obviamente, base de dados com tráfego de APIs web não tem, ninguém empresta, ninguém cede. A gente consegue como? Fazendo parcerias com empresas, explicando, olha, a tua API tem uma vulnerabilidade, me deixa coletar que eu vou te ajudar a resolver. E aí, uma alma caridosa, de vez em quando, resolve. Exemplo, nós encontramos vulnerabilidades numa empresa que desenvolve as APIs web para o pessoal de alimentação. Então, ela trabalha para iFood, Bob's, Ragazzo e eu não vou lembrar, Habib's. Ela trabalha para as 4 grandes aí, certo? Eu espero que não tenha mais gente para hoje testar. Tinha uma vulnerabilidade assim fantástica lá dentro. Aí nós somos aqui do grupo de pesquisa, encontramos uma vulnerabilidade, os caras nem responderam. Aí tinha um contato com uma pessoa que conhecia, conseguimos falar com os caras de TI lá de dentro. Muito obrigado, a gente vai resolver. O cara nunca entrou em contato para perguntar qual era a vulnerabilidade. Os caras não estão preocupados. Né? Enquanto estiver funcionando e o cara não for processado, o cara não está nem aí, e aí a gente fica sem base para poder trabalhar. O que a gente está trabalhando em relação à segurança de API web? Acho que o nosso foco maior é um trabalho de doutorado que hoje está em andamento aí, que é criar uma arquitetura para fazer essa detecção de ataques e de mau uso, né, de APIs. Né? A gente está utilizando aí, não está utilizando machine learning, coisa maravilhosa, a gente está utilizando PCX, esqueci o nome agora, Process, esqueci o nome agora do negócio, né, que é uma coisinha bem legal, e o aluno ele está partindo de uma ideia de que
alguns tipos de ataque, eles se caracterizam por uma relação produtor-consumidor, né? Existem operações dentro de uma API, né, de uma especificação de API, onde alguém produz o conteúdo e alguém consome. Então, quando essa relação é quebrada, é pelo menos um comportamento anômalo aí. Então, ele trabalha com esse princípio. Alguém ia falar? É uma observação. Então, pelo que eu vi, essas empresas, algumas empresas, né, comerciais de grande porte, elas não ligam muito para a segurança de dados dos clientes que acessam. Não. Então, elas só vão ligar quando entrar no LGPD, né? Alguém tiver algum dado vazado e o negócio acontecer. Vou dar outro exemplo. Tem uma empresa local, assim, criada aqui na região, que é nacional hoje, trabalha nesse ramo aí de deliveries, tá? Tem uma vulnerabilidade que o nosso grupo conhece há 1 ano e meio. Eu uso a vulnerabilidade para dar aula, só para ter uma ideia. Porque eu já mandei e-mails, eu já mandei relatórios técnicos, usei padrão acadêmico de relatório para mostrar a vulnerabilidade, mandei um vídeo da vulnerabilidade sendo executada. Os caras nunca entraram em contato para dizer, pô, valeu, obrigado. Tu entendeu? Os caras agora, em junho, mudaram a forma de ingresso na aplicação, mas a vulnerabilidade continua. Tu entendeu? Os caras não estão preocupados com isso. O cara só vai ficar preocupado quando, olha, um hacker foi aqui, atacou, pegou o dado de todo mundo. E o legal é que essa vulnerabilidade me permite chegar a um repositório que tem os dados dos clientes com fotos, foto de identidade, ou de CPF, ou de carteira de motorista, e vai embora. Entendeu? Só vai resolver quando o hacker for lá, tirar aquele negócio, né, expor, aí alguém processar e o cara vai tomar vergonha na cara e vai resolver o problema de segurança dele. Mas a grande maioria é assim, tá? As empresas não estão preocupadas com isso. Tirando aquelas grandes empresas, de fato, que desenvolvem, seguindo os padrões de desenvolvimento, padrão de segurança, aquele negócio, mas a maioria, você precisa de uma startup. O cara tem uma ideia louca que ele acha que vai dar certo, e deu certo. Ele pensou primeiro em fazer o negócio funcionar. Ele não estava pensando em segurança. Né? Eu brinco muito que a programação é orientada a gambiarra, ou orientada a sucesso. O cara quer fazer o negócio funcionar. Aí depois que funciona, se der tempo, é que ele vai organizar para tentar deixar o negócio mais certinho. Mas pode ser que não dê muito certo. Tá? E não tem nenhum órgão governamental que faça esse tipo de fiscalização, que avisa essas empresas, porque a gente está sujeito a pedir uma pizza e pagar um preço muito caro, né? Muito alto. Né? Justamente. Então, a minha fé é que a LGPD um dia vai acontecer. Alguém vai hackear aí, né? Vão hackear alguém também, e aí o negócio vai acontecer. Né? Assim, o pessoal que é um pouquinho mais antenado já começa a dizer assim, vamos programar pensando em segurança. Né? Por exemplo, esse meu aluno, ele trabalha na Log. Ele está em Manaus, mas trabalha na Log em São Paulo. E o time de segurança da Log lá é focado nisso. Né? Eles querem resolver um problema que a gente já viu que talvez não tenha solução, mas eles querem resolver. Estão procurando soluções lá para evitar esse tipo de coisa. Porque eles sabem que na hora que eles forem hackeados ou que algum dado vazar, a briga vai ser grande. Né? Além do cara ser processado, né, financeiramente, o cara tem ação na bolsa, vai despecar, vai embora, entendeu? Então tem muita coisa a perder, mas via de regra, as empresas não estão muito interessadas, não. Gente, vamos lá? Deixa eu continuar aqui. Então, o que a gente está fazendo? Fora essa arquitetura, a gente tem uma ferramenta criada hoje que ela melhora a especificação das APIs, né? Porque a especificação você cria, vem formato de especificação, você cria, mas, de novo, via de regra na pressa, o cara cria com o básico. Né? Então, a gente criou uma ferramenta que estuda a especificação e coloca as melhorias de acordo com a documentação da especificação. Por exemplo, essa relação que eu falei, produtor-consumidor, ela é facilmente percebida por um elemento da especificação da OpenAPI, que usa aquele padrão REST, que é o link. Então, eu consigo fazer um link de atributos e operações. Só que, via de regra, ninguém está preocupado em usar isso.
aí a nossa ferramentinha, ela varre lá a especificação e tenta melhorar para deixar isso mais claro, né? Se eu deixar a especificação mais clara, o próximo desenvolvedor, quem for trabalhar com ela, já vai talvez ter uma noção melhor. Nós criamos um plugin para uma ferramenta de detecção de ataques que ele foca naquele ataque bola, né? Ele consegue perceber ataques bola. E nós também criamos adaptamos uma heurística que define legal aquela relação que eu falei de produtor-consumidor. Mas assim, tem muita coisa em aberto. Segurança em API, eu acho que é maior do que a nossa ideia de browser fingerprint. Tem muita coisa para se fazer, para se encontrar, para se perceber. Tá? É, de novo, um ramo em aberto aí, tem aluno conversando, aluno procurando, a gente vai tentando achar ideias para que o negócio funcione cada vez melhor. Agora sim, agora eu vou chegar aqui na Floresta Amazônica, né? O cara chegou assim, pô, tô aqui já 1h30 e a Floresta Amazônica que é bom, ele não falou nada, tá me enrolando aí. Por que então que eu resolvi que era legal falar... Eita, tá cheio de coisa aqui na tela, né? Você não me falou nada, viu? Por que é legal falar então sobre a floresta? Por que eu pensei em colocar no título a ideia da Floresta Amazônica? Porque eu acho que a primeira coisa que eu percebo, isso eu falo para os meus alunos sempre, quando eu comecei a trabalhar com segurança era... Lá vem aviso aqui. Segurança era um negócio muito fechado, muito proprietário. Era segurança de redes. Hoje, segurança, para mim, é algo multidisciplinar. É o bico. Eu trabalho com segurança em engenharia de software, tenho trabalhos publicados com essa visão. Eu trabalho com pessoal de robótica, com pessoal de banco, com pessoal de health. Então, assim, segurança para mim hoje parou de ser uma área e está mais ali como um conceito, né? Tem muita coisa relacionada à segurança. Você consegue aplicar segurança literalmente a quase tudo, né? A segurança parou de ser assim, olha, eu vou resolver um problema local. Não. Os problemas de segurança, eles, via de regra, são mundiais. Não é um problema só aqui do estado do Amazonas, só da UFAM. Né? O problema de segurança de API Web é mundial, de browser fingerprint é mundial, de segurança de IoT, talvez nem tanto, mas assim, de mobile é mundial. Então, assim, segurança é algo que todo mundo precisa, todo mundo quer. Né? Então, é de fato algo legal. E dá para trabalhar. Eu consigo trabalhar com segurança estando bem aqui onde eu estou na floresta, né? Como eu falei aqui, ó, não é mais um nicho, é uma necessidade. Né? A LGPD tenta colocar isso aí. Qual é o segundo motivo? É que o mercado de TI está aquecido. Acho que deve também estar aquecido aí para vocês, ou pelo menos está aquecido lá em Fortaleza, com certeza. Aqui em Manaus, que nós temos a Zona Franca, né? O negócio agora é chamado de Polo Industrial de Manaus, nós temos muitas empresas, muitas indústrias, e tem o pessoal fazendo pesquisa. Então, tem muito estudo trabalhando aqui, pesquisando. Então, hoje, esses caras consomem muita mão de obra. Segurança talvez não seja o grande foco deles ainda, mas eles consomem pessoal que trabalha com segurança. Então, dá para fazer pesquisa com segurança, porque eu vou ter mão de obra no final, eu vou formar mão de obra que vai estar empregada, né, que vai ser concorrida no mercado. Tem um aluno, esse aluno nosso, que estava numa pesquisa já há 8 anos, e ele foi cooptado por uma outra de pesquisa, porque ofereceram metade do salário dele a mais do que ele já ganhava. E ele já não ganhava pouco, tá? Só para não chegar, ele está ganhando mais de 20 mil, só para vocês terem uma ideia. Né? Tudo bem que o cara é bem especializado e é focado na área de segurança. Então, assim, a gente tem hoje, acho que no mundo todo, e em Manaus principalmente, uma demanda muito grande por profissionais da área de TI, segurança incluso. Eu trouxe alguns exemplos aqui só para mostrar. Isso aqui foi semana passada. É um cara de pesquisa, o INDT, que está abrindo 30 vagas de TI. O CIDIA, que eu acho que é o maior instituto da região, ele tem, se eu não estou enganado, entre 120 e 140 vagas abertas, no total, tá? De vários ambientes. Mas só na área de TI tem pelo menos umas 80 vagas abertas aí. Só para vocês terem uma ideia. E os caras pagam bem, mas te exploram bem também. E esse aqui já é o Eldorado, que tem em Manaus, tem em Brasília, tem em Campinas, eu acho. Tem um monte de vagas em Manaus. Então, assim, pesquisar de forma geral, não só segurança, tem mercado de trabalho hoje em dia. E isso é legal. Isso era uma coisa que a gente não via antigamente. Então, quem trabalha com pesquisa, quem não quer seguir a carreira de docente, por exemplo, quer ficar na pesquisa, tem mercado de trabalho, eu acho que no mundo como um todo.
O terceiro motivo, obviamente, é que, como ex-coordenador, né, eu estou num programa de pós-graduação, né, então o nosso programa é um programa 5, tem disponibilidade de bolsa, tem vaga no doutorado, não estou copiando ninguém, viu, Arthur? É só detalhe, tá? Nós temos parceria com indústria, com empresa, né? Com indústria, com pode empresa. ir. Oi? No doutorado pode ir. Não, doutorado, não, mestrado, vamos arrumar briga não, no doutorado. Né? Tem parceria com indústria, com empresa, com startup. Nós temos uma parceria agora com uma como é que eu vou chamar, meu Deus? Uma empresa de anjos, digamos assim. Os caras resolveram doar 5 bolsas de doutorado por 4 anos. R$4.500. Eles querem, no final, que a pessoa forme e que essa pessoa tenha um perfil de liderança. É o que eles querem, só isso. Eles não querem publicação, não querem nada. Eles doaram esse valor para que a gente consiga indicar para eles alunos, né, no doutorado que formem. Então, assim, a gente está num ecossistema hoje muito interessante para fazer pesquisa aqui da região amazônica. Então, dada esse momento de pandemia, a gente tem quase certeza que essa relação ensino à distância vai se manter. Mesmo acabando a pandemia, eu acho que a obrigação de nós termos o nosso aluno presencial aqui vai ser muito menor. Tá? Talvez para uma disciplina obrigatória, ou talvez para fazer a prova da disciplina obrigatória, isso aconteça, mas via de regra, né, a gente está hoje com um negócio muito mais tranquilo. Assim, eu tenho alunos, por exemplo, aqui no Acre, do lado, aqui em Rondônia, aqui em Roraima, e tenho lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu tenho alunos espalhados pelo país todo. Né? E tudo bem que entraram com a pandemia, mas assim, nós temos um ecossistema que permite que o aluno trabalhe remotamente, por enquanto, né? E com grandes possibilidades de ingressar, de participar de projetos, de parcerias e de viver muito melhor do que estivesse ganhando só a nossa boa e velha bolsa de R$2.200, né? Que bolsa vergonhosa. E o último motivo, né? Estou aqui nessa região maravilhosa, Teatro Amazonas, praias, praia não, né? Cachoeiras e mais cachoeiras, e fauna e flora. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Eu vou parar vou parar só rapidinho a apresentação para eu. Não sei se dá para ver, ó. Mas esse é o Rio Negro. Tá? Então, assim, a gente está numa região muito legal, muito bonita, né? Que tem várias possibilidades, né? Tanto para aprender, para empreender, para trabalhar, tá? Gente, era isso. Obrigado, eu acho que eu falei demais. Foi ótimo, professor Eduardo. O pessoal tem alguma pergunta? Eu queria só complementar, né, já seguindo aí na linha do que você falou, eu fui uma vez, né, em Manaus, não lembro, foi quando teve o SBQS, não lembro se foi... Foi 2014 ou foi 15? Foi, né, e assim, eu nunca tinha ido, na verdade a gente não pensa, né, geralmente a gente quer ir para a praia ou mais para o sul, sudeste, né, aí... eu me impressionei assim com a região. Eu não sabia que era tão bonito. Eu fiz um passeio só e assim fiquei apaixonada. Eu lembro que o pessoal, os gringos que vieram, estavam assim alucinados, né? É muito bonito. Assim, ó, é uma região pobre. Não dá para dizer que é uma região rica. É uma região pobre, né? A gente tem problemas estruturais aqui à vontade, como grande parte do país, mas assim, o povo daqui é muito hospitaleiro. Né? Isso eu não tenho dúvida, né? Então, assim, quem vem para cá, é muito difícil sair reclamando daqui. Só se encontrar... A comida é muito boa. Olha, eu fui no teatro assistir uma ópera lá, nossa, fiquei impressionada, teve até o governador, eu peguei de última hora, né, a ópera, e assim, fiquei realmente, um dia de passeio eu já fiquei impressionada. Não, é muito tranquilo. Então, assim, quem tiver depois aí tranquilo na vida, quiser vir para Manaus, venha a passeio, venha trabalhar, venha estudar, e a muito outra legal. Coisa que eu queria parabenizar, né, realmente por vocês, assim, eu venho acompanhando a Tayana, desde a época que ela saiu do doutorado, né, e assim, viu o quanto que ela luta, né,
pela questão da pós de qualidade, ela ter voltado, né, para Manaus, ela podendo estar em qualquer lugar do mundo. Uhum. E, assim, era a pessoa mais próxima que eu conheci, mas depois fui conhecendo outros professores da UFAM e ver você como coordenador, eu não te conhecia antes, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil conseguir elevar o nível da pós, né, para o nível 5. Então, assim, eu sei o tanto de esforço que foi para vocês, queria realmente parabenizá-las, né, por isso. A gente tem um caso de um aluno nosso que está aí, que é o José César. O José César, justamente, com a Tayana. Né? E o José César tem uma história interessante, que ele sempre queria fazer pós, né? E ele, assim, admirava muito a Tayana, queria fazer com a Tayana, mas, assim, ficava aquela coisa, poxa, eu vou para Manaus, né? A gente quer ir, né, pro outro caminho, né? Quer ir para o Sudeste, geralmente as pós nível 7, né? Eu quero uma pós graduação nível 7, enfim. Então, ele foi para PUC-Rio, né? E ele, assim, ele não se encontrou, né, lá, e depois ele desistiu. Não, quero fazer com a Tayana. Eu quero fazer com a Tayana mestrado, e foi, e está se dando super bem, né, aí realmente... E essa questão de vocês realmente deixarem, flexibilizarem para a questão, né, de realmente fazer parte à distância, né, eu acho que facilita bastante. Não, assim, eu fui coordenador quase 6 anos, né? Quando eu entrei, a gente estava começando um projeto que a gente chamou de Turmas Fora de Sede, mas depois a gente mudou para interiorização regional, né? Porque, assim, é muito complicado você obrigar o aluno a largar tudo, né? Sua família, tudo bem que ele está aqui no estado do lado, mas é longe do mesmo jeito para vir a Manaus. Então, se a gente conseguir facilitar... Cara, eu lembro disso. Era a passagem que era cara. Por isso que a gente é mais fácil ir para do que para Manaus. Não, e o custo de vida é caro, né? Assim, é bonito. É quente pra caramba, vou logo avisando, hein, por favor. E agora o custo de vida é caro em Manaus, né? Assim, a gente produz muito pouco e para chegar com qualidade vem de avião, e aí é tudo muito mais caro, né? Mas assim, então, qual é a nossa visão foi, e agora está mais claro ainda. Como que a gente conseguir permitir que o nosso aluno consiga realizar as atividades, as disciplinas, as pesquisas remotamente melhor, né? Então, assim, antigamente o aluno tinha que vir para cá para assistir aquela aula sentadinho, bonitinho, porque ele ia ter lá no laboratório o maquinário que era para ele usar. Hoje em dia, as aulas estão lá, nós estamos melhorando cada vez mais, tentando melhorar cada vez mais a forma. O maquinário é virtual, né? A gente tem muita coisa já em nuvem, não adianta mais criar um servidor para não sei o quê. Coloca esse negócio na nuvem lá, aluga e paga, que é muito mais eficiente do que você ter que ter as coisas. Quando é algo mais específico, aí tudo bem, a gente, né, compra, se for o caso, até envia para o aluno. O Instituto de Robótica faz muito isso, né? Eles acabam cedendo o material para os seus alunos. Mas é porque é realidade, não dá para obrigar a pessoa a vir, né? E assim, e tem alunos que vêm, que se dão muito bem, né? E tem gente que está lá, que vem e que não consegue se dar bem, porque tem um monte de problema, está mudando. E o cara, estando lá na casa dele, o cara é outra pessoa. O cara trabalha melhor, resolve, muito tranquilo. Assim, eu acho que vai ser uma realidade nacional. Acho que daqui a pouco vai ter todo mundo dizendo assim, olha, o aluno pode ser remoto. E aí acho que o único problema hoje ainda é a bodega da bolsa, que tem que ser, diz a regra, né, que tem que ser presencial. O Gabriel aí, que é nosso aluno aí do PECOM, que está dizendo que trabalha lá no Eldorado, né? Eu acho que é o de Brasília, Gabriel? É o de Brasília, Eldorado? É o Gabriel? No meu caso é o de Brasília. Pronto. Aí disse que tinha uma carreira aí de pesquisador aí, pode explicar um pouquinho? Tá, não, diga, Gabriel. É que tem essa trilha que eles estão, no caso de Brasília, eles estão estruturando ainda como funciona essa trilha, né? Tá. Então você pode começar como bolsista e ela funciona em parceria com universidades, eles trazem professores e trazem universidades para perto da gente para desenvolver projetos para empresas. Pronto, tá. Assim, eu conheço pouca gente do Eldorado aqui em Manaus, deve ter uns... Eu conheço 2 alunos, para ser sincero, não conheço nenhum dirigente. Mas, assim, essa ideia, assim, não é uma ideia assim, que eu vou chamar de nova, né?
Por exemplo, o pessoal do CID, aquele que eu falei, que é um que é ligado à Samsung, tem uma trilha dessa, a gente está com um projeto mais ou menos nesse foco também, que é assim, os caras têm problemas que eles querem resolver. A equipe deles não consegue resolver. Formar, né, até aquele ponto não dá. Então a gente acaba criando parcerias que permitem a gente interagir com a empresa, o nosso aluno interagir com a empresa, com o funcionário, trazer gente de fora para resolver aquele problema, isso dando muito resultado, né? Uma coisa também que eles estão fazendo agora é investir na graduação. Eles perceberam que investir só na pós não adianta, porque a demanda da pós é pequena. Já na graduação, não. A graduação, se eles investirem bem, eles conseguem formar aí por ano, pegando computação e engenharia elétrica, 120 alunos. Então, é a mão de obra boa para eles. Então, assim, eles investiram agora com a UFAM quase 90 milhões de 5 anos para formação de graduação. Não é pós, é graduação. De assistência psicológica a motivar o aluno a não desistir ali na parte de cálculos, álgebras, aquele negócio todo, e aí depois de aprimoramento para que o cara saia um pouquinho melhor formado para o que o mercado está querendo. Só dinheiro de empresa? Só de Zona Franca, só de empresa, só de uma única empresa. Pois é, acho que está precisando isso lá no campus, porque assim, as empresas elas chegam para a gente, inclusive hoje mesmo, né, mandaram 3 vagas, né? De trabalho. Aí o pessoal vem pedindo aluno, né? Aluno. O mercado está super aquecido aqui também, viu? Tá faltando gente. Tá faltando gente, e os nossos alunos estão sendo contratados terceiro e quarto semestre, já estão ali indo para as empresas. Só que eles não investem. Eles não investem, né? Então, assim, quando as empresas vêm nos procurar, eu digo, a gente tem que ter uma contrapartida. Eu já falei isso para o conselho, né, da gente. Eu tenho um exemplo que é muito legal. Assim, eu não gosto muito de nomes, eu vou dar nome. O pessoal do Itaú nos procurou. Porque a gente precisa de um summer para não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, eu posso divulgar, mas eu não posso obrigar um aluno a participar do teu summer. Sim. Aí divulguei. Aí o cara falou assim, é um summer, sim, não sei o quê, assim, já, ninguém quis. Vamos fazer com a graduação, vamos. Aí vamos fazer a graduação? Não, vamos fazer uma pesquisa, bora. Aí fizemos a pesquisa com eles lá, de várias áreas, todo mundo fez, né, tudo bonitinho, foi enviado. Aí fizemos uma grande reunião para apresentar o Itaú para toda a nossa graduação, Deve ter mais ou menos uns 15 alunos, somando todos os cursos, despriorizado aquele negócio todo. Na reunião, que foi de dia, tinham 79, né? Não tiveram uns 500. Depois daquele dia da reunião que eles fizeram, que apresentaram tudo bonitinho, não, veja bem, esse projeto agora não é mais de interesse, aquele também não é mais de interesse. Os caras queriam Venha Nós. Eles queriam que a gente mandasse alunos para ele, né? E eles, não, vamos fazer um projeto, mas como eles viram que não ia sair como eles quiseram, agora não dá mais, mudou a política, ninguém quer mais pesquisar isso. Então, assim, é muito comum. É muito comum. E a função é bater o pé. A gente tem que bater o pé, brigar, né? Forçar esse pessoal a patrocinar a graduação. Aí a gente tem um exemplo de 2 empresas que, de alguma forma, eles tentaram fazer um link com o professor pesquisador da universidade e, a partir disso, né, ver uma questão de como poderia formalizar o projeto com a universidade, levando recursos. E aí sim, esses projetos aí você absorve, você fica aluno, você, assim, é de interesse da universidade, né? Perfeito, essa a ideia, né? Assim, é muito claro que depender de recurso público não vai dar mais certo, né? A gente precisa ver. Agora as empresas também têm que entender que elas têm que fazer um pouco do papel, né? Mas quer mão de obra, né? Forma a mão de obra. Justamente, né? É só o Venha Nós, o vosso reino nada, é complicado. Pronto, aí, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Não sei se ainda dá tempo. Eu tô tranquilo, eu não tenho nada. Eu tô de férias aqui. Pronto. Minha aula só é em agosto. Coisa boa. A gente não tá de férias, não. Aí,
eu vi que você falou muito que tinha vários alunos, né, da pós trabalhando em problemas de segurança com engenharia de software, né? Na área de engenharia de software, isso realmente é um gap. Existem poucas pessoas trabalhando com isso. Inclusive, é uma demanda da gente, né, de disciplina de segurança para a graduação de engenharia de software, só que a gente não tem professor especializado nisso. Pronto, né? Então foi eu acho que foi muito feliz de você ter escolhido esse caminho, porque realmente, assim, acho que qualquer coisa que se trabalhe, né, realmente é um problema de pesquisa relevante, acaba que pouca gente trabalha e sempre vai ser inovador, acredito. Não, e é legal que você falou, porque quem me falou isso foi a Tayana. Ela chegou em 2015 e falou assim, participei de uma conferência agora de mais para IHC do que para engenharia, que o cara falava de HSEC. Aí eu falei, o que é IHSEC, Tayana? IHC e Security. Eu falei, o quê? Aí ela me mandou lá os links, eu comecei a ler, rapaz, eu não sabia. E aí que você percebe, entendeu? Assim, que mesmo assim, na minha área, quando eu comecei lá em 94, né, deixa pra lá, segurança era um negócio, você vai trabalhar com segurança de rede, era o que existia. Era segurança de rede, era para evitar um ataque, acabou. Hoje em dia eu não consigo mais ver isso. Acho que segurança é multidisciplinar. Eu só não trabalho com um banco porque eu não suporto banco de dados. Mas eu trabalho com todo mundo aqui do Instituto, né? A gente trabalha, coopera, e a gente consegue interagir em outras áreas. Né? Robótica, tinha um professor que trabalha com robótica, com vantes, e ele tinha um problema de segurança para a gente resolver. Aí tudo bem que deu tudo errado, mas nós temos essa percepção de que a gente consegue trabalhar com quem quiser, né? Dá para de fato investir em segurança e fazê-la ser multidisciplinar. Isso. Aí a outra coisa, assim, acho que passou até uma reportagem no Fantástico ontem, que eu assisti. Eita, meu filho tá chegando aqui, só um momento. Acho que... Só um momento, pessoal. Tranquilo. Boa tarde, professor. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Professor, existe a possibilidade de Manaus aderir após, eu falo no questão do doutorado, em EAD? Isso aí então, é uma portaria do MEC, né, que eles estão trabalhando. O que a gente tinha conversa, assim, como eu estava saindo da coordenação, já tinha uma nova coordenação eleita, né, eu fiquei focando naquela parte chata de preencher o Sucupira, o Arthur deve lembrar do Sucupira, né, e a nova coordenação, eu tive que preencher o Sucupira, ninguém quis assumir antes do Sucupira, e a nova coordenação já ficou pensando em novas ideias de dar uma renovada na pós. E surgiu essa ideia, né? Assim, a gente nem tinha visto essa noção de pós-EAD. Mas qual é a nossa ideia? O nosso programa ele tem cadeiras obrigatórias. Dependendo de onde o aluno fez, por exemplo, o mestrado, ele talvez consiga até aproveitar as obrigatórias que a gente vai exigir no nosso doutorado. Mas, assim, a gente percebeu que tem certos tipos de conteúdo que a gente consegue deixá-lo ofertado para que o aluno faça de forma remota. Né? Então, assim, durante a pandemia, virou mais ou menos que uma regra de que na pós-graduação nós temos as nossas 2 aulas semanais, mas via de regra tinha uma aula síncrona e uma aula assíncrona, né? Já com vídeo gravado, com material explicativo, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vai tentar repetir esse processo. Né? A gente está tentando criar uma resolução que diga assim, todo mundo que vai dar aula, vai dar disciplina que é considerada obrigatória, que ele tem que permitir um aluno fazer a disciplina de forma remota. Né? O aluno não tem que estar em Manaus ali. A única parte que não tem consenso ainda é em relação, por exemplo, prova. Vamos pensar ali em PA, né? Projeto de análise de algoritmos, que geralmente são 3 provas. Né? O professor da disciplina não está muito querendo liberar que a prova possa ser feita remotamente. Né? Ele prefere dizer assim, vou marcar a prova, então o aluno viria a Manaus só fazer a prova, chega, sei lá, de manhã, faz a prova de tarde e vai embora de noite. Pronto, está resolvido. O resto ele pode fazer à distância sem nenhum tipo de problema. Tá? Acho que é a única coisa, mas assim, eu acho que é um caminho sem volta. Né? Não tem por que a gente obrigar o aluno a estar aqui.
né? Só se de fato tiver algo muito interessante. O cara, por exemplo, tem um projeto de pesquisa aqui com uma indústria onde o aluno precisa, sei lá, passar 4 horas por dia na empresa. Aí eu concordo que ele vai ter que estar aqui, né? Mas fora isso, eu acho que não. Então, assim, eu não sei se vão adaptar a resolução para a normativa do MEC, mas eu ouvi no relato do nosso coordenador agora que no fórum de coordenadores da SBC, que foi semana passada no CSBC, já se discutiu isso. Essa ideia de pós-remota, vamos chamar assim, não sei se pós-AED, mas vamos chamar de pós-remota. Acho que a AED é um pouquinho mais tem um nível um pouquinho maior de discussão sobre o que vai ser o AED. Mas eu acho que vai ser uma realidade, tá? E meu caso hoje, eu tenho um doutorando que é remoto, que ele está no Acre. Eu tenho um outro que está em Boa Vista, né, Roraima aqui. Tem esse que está aqui em Manaus, mas que ele trabalha na Log em São Paulo. Então, se a Log disser assim, vem para São Paulo, ele vai para São Paulo, né? Mas ele já pagou disciplina, por exemplo. E eu tenho mestrandos, um em Rondônia, um lá em Alegrete, né? E funciona bem. Assim, eu acho que ficou muito claro com essa ideia da pandemia, é que a vontade agora é do aluno, né? O aluno é que tem que mostrar o que ele veio, né? A gente está aqui tentando ajudar, dar os caminhos, mostrar o conhecimento, mas a vontade ficou do aluno. Então, assim, o cara que não quiser, que não quiser, não vai conseguir, né? Aquele que não tiver vontade, não vai conseguir. Aquele que quiser, assim, olha, eu só funciono presencial, vai ter que vir para cá. Mas aquele que se adaptar ao esquema, conseguir resultados, né? Acho que a Carla falou da professora Tayana. A professora Tayana, ela é fantástica, ela orienta muitos alunos e ela tem uma forma de lição muito legal, que ela trabalha com pequenas tarefas e o cara não cumpriu, o cara toma esporro, né? É obrigado a cumprir em dobro, esse negócio funciona. Então, assim, se o aluno gosta desse tipo de orientação, de esquema de condução, e ele se dá bem, o trabalho vai embora, né? O cara forma muito bem, vira um pesquisador muito, muito, muito reconhecido, né? Só para continuar, a professora Tayana, se eu não me engano, ela já formou 7 doutores. Todos os 7 são professores de federais. Tá? Ela forma e assim, forma para pesquisa. Eles gostam da docência, mas são pesquisadores e foram para federais para continuar fazendo pesquisa. Não queriam pesquisar, por exemplo, na ciência privada. Mas é muito legal, entendeu? Assim, tem uma vocação boa e eu acho que é tendência. Vai ser remoto.